As moléculas químicas estão distribuídas no espaço tomando formas geométricas. Nós chamamos isso de geometria molecular. Ela usa a teoria da repulsão dos elétrons de valência, que eu vou te mostrar de um jeito super fácil. Então, bora lá aprender química? Bora lá então, galerinha. Rapidão, antes de começar, eu vou sair da frente, tá? Do quadro, para você tirar print desse nosso quadro, para que a gente consiga discutir aí qual é a nossa ideia dessa aula de hoje, a geometria molecular. É o único quadro para você entender e para você conseguir visualizar, o prof vai deixar algumas imagens aparecendo aqui do lado para vocês, beleza? Então a ideia é o seguinte, quando a gente tem moléculas, ou seja, compostos de ligação covalente, essas moléculas vão ficar no espaço de acordo com a teoria da repulsão dos elétrons de valência. Elétron, lembra, é carga negativa. Negativo com negativo repele. Então, quando eu tenho uma ligação química muito próxima uma da outra, ou uma ligação muito próxima de um par de elétrons, há uma repulsão acontecendo, certo? Então, isso vai formar geometrias diferentes para cada molécula. Para você entender melhor, a ideia é mais ou menos assim, ó. Quando eu tenho dois átomos, não importa se eles são átomos iguais ou diferentes, não importa se eles estão fazendo simples, dupla ou tripla ligação, quando eu tenho dois átomos, eu tenho sempre um em uma ponta, outro em outra, perceba. Sempre. Isso vai dar sempre para a gente uma geometria chamada de geometria linear. Geometria linear. Então, sempre que você vê dois átomos, H2, HCl, O2, N2, CO, NO, sempre que você vê dois átomos formando uma molécula, essa molécula vai ser sempre linear. Agora, quando a gente tem três átomos, galerinha, com três átomos, eu tenho duas opções que mais aparecem em provas, são as mais importantes para quem vai fazer Enem, tá? Que é a linear e a angular. A linear não sobra elétron no átomo central. É o caso do CO2, do B, H2B, F2, HCN que fizemos na aula anterior. Perceba que não sobra elétron no átomo central, o prof chamou de AC. Não sobra elétron no átomo central. Mas, prof, como é que eu vou saber? Você vai ter que lembrar da nossa aula passada. Na nossa aula passada, o prof mostrou como que acontecem as ligações covalentes. E aí, nesse estado, a gente vai ter o quê? A formação da geometria. Então, você vai terminar a aula da semana passada, a nossa aula anterior, que falamos de ligação covalente, e já vai tentar desenhar como é que fica a geometria a partir daquela aula. Beleza, galera? Agora, se por um acaso sobrar elétron no átomo central, como acontece na água, como acontece no SO2, como acontece no NO2, tá? Sobrou elétron no átomo central, eu vou ter o quê? Uma repulsão, formando aí uma geometria angular. Então imagina algo mais ou menos assim, ó. O prof vai deixar aqui do lado para você, daqui a pouco vai aparecer a imagem para você da linear. A linear, esse átomo central não sobra par de elétron. Então você vê um átomo de um lado, o átomo central e o átomo do outro. Apareceu aí? Beleza. Agora, na angular, o que vai acontecer? Vai sobrar um par de elétron. Então você vai ter uma repulsão acontecendo, formando um ângulo entre os nossos elétrons que sobram e o parzinho. O prof vai deixar aparecendo para você aqui do ladinho também com os ângulos. Beleza? Show? Legal. Então, simbora, meu povo. Então, angular. Maravilha. Do outro lado, quando eu tenho quatro átomos são as duas opções mais importantes para você guardar para sua prova. Com quatro átomos, a trigonal plana, quando não sobra elétron, então vai ter isso aqui acontecendo, ó. Você tem o branco, o amarelo e o verde,
certo? Ó, branco, amarelo e verde. Tá aparecendo para você aqui essa figurinha. É a nossa trigonal plana. É o boro, BF3, o carbono quando faz uma dupla e duas simples, o SO3. São os exemplos que o prof está trazendo aqui para você, os mais importantes, os que mais vão aparecer. Agora, perceba, 4 átomos. 4 átomos, mas sobra elétron no elemento central, no átomo central. Você vai ter uma piramidal. O que vai acontecer é uma repulsão, assim, ó, ficando no espaço como se fosse uma pirâmide. Vou sair de lado para a imagem aparecer para você, formando aí uma pirâmide. Show? Boa! Vou deixar para você brincar um simulador aqui na descrição desse vídeo para você também ficar fazendo essas possibilidades de estrutura. Com 5 átomos, principalmente o carbono fazendo 4 ligações simples, nós temos uma geometria chamada geometria tetraédrica. Uma geometria tetraédrica. A ideia vai ser mais ou menos o seguinte, lindos, tá? A ideia vai ser mais ou menos o seguinte, ó, desse jeito aqui, ó, para você ver aí na imagem, certo? Na nossa aula, quebrei o giz, galera, que horror, tá? O prof vai pegar aqui no chão depois o giz que o prof quebrou. Melhor você ver na imagem que está aparecendo. Tetraédrica no espaço, principalmente o carbono. Depois, se você quiser dar uma olhada nessa ideia do carbono, da hibridação, ela vai ser super importante para as reações em ciclanos, para as tensões de Bayer e tudo mais, que foi uma aula que a gente fez aqui para o canal também. E o prof trouxe mais como um temperinho, tá? Como um temperinho, 6 e 7 átomos. O PCl5 é o exemplo mais clássico de bipirâmide trigonal, que vai aparecer para você aí, e o SF6 de 7 átomos de octaédrica vai aparecer para você aí o desenho. Fechado, galera? Então, geometria. Ai, professor, mas geometria é uma decoreba sem fim, tem um jeito mais fácil. Ande com essa tabelinha junto com você. Sabe aquela parte de trás do teu celular que muita gente coloca o cartão de crédito, a carteirinha da escola, coloca uma identidade, né, na capa do celular? Muita gente faz isso. Se você quiser dobrar um papelzinho com essa tabelinha, fica à vontade. Quando você estiver sentado no meio-fio esperando o ônibus, no ponto de ônibus, quando você estiver fazendo nada no pátio da escola, dá uma olhadinha para você conhecer essas geometrias que a gente tem para as moléculas. Beleza, galerinha? Show? Daqui a pouco, na próxima aula, na semana que vem, o prof vai trazer algumas ideias usando essa geometria, então fica mais fresco na sua cabeça, você vendo 2 aulas aí, o prof abordando esses assuntos. Boa? Show! Até a aula que vem, galera. Valeu! Tchau, tchau! É isso aí, galera. Essa aula foi super rápida, tá? Essa aula super dinâmica, mas na semana que vem eu vou usar a geometria para a gente falar sobre a polaridade, tanto das ligações quanto das moléculas. Não perca, deixe seu curtir e até a semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!